nova Lei da Nacionalidade, publicada no dia 5 de julho de 2018 e que entrou em vigor no dia seguinte à sua publicação, é muito positiva em todos os aspectos. Em curtos prazos, a largos pressupostos, exclui exigências e aprofunda conceitos. Quem comenta sobre a nova alteração à lei e os seus benefícios é a nossa parceira, a advogada Sidneia Yamaguchi. Acho que é bom sempre começar por uma distinção fundamental para nós entendermos e compreendermos a lei em toda a sua extensão, que é a diferença que existe entre nacionalidade originária e nacionalidade por naturalização, também chamada nacionalidade derivada. Na nacionalidade originária, o cidadão ele é considerado português desde a data do seu nascimento, independentemente de quando ele pega essa nacionalidade. É o caso dos filhos e netos de cidadão português, que, adquirindo a nacionalidade, são considerados portugueses desde o seu nascimento. Enquanto que na naturalização é diferente, a pessoa pega a nacionalidade e ela é considerada cidadã portuguesa de hora em diante. Os efeitos não retroagem. A grande diferença aqui, o grande efeito dessa diferença entre originária e derivada, é que nós não podemos transmitir a nossa nacionalidade quando ela é por naturalização, ou seja, se eu já tiver filhos nascidos, eles não serão portugueses. Enquanto que, por seu turno, na nacionalidade originária, ainda que eu tenha filhos já nascidos, eu pego a nacionalidade, os efeitos retroagem e os meus filhos se beneficiam dessa nacionalidade, independentemente de já terem nascido ou não. Essa lei nova ela é muito empolgante, porque ela vem aqui reduzir muitos prazos. Por exemplo, um cidadão que se encontra legalizado em Portugal há 2 anos e tem um filho, o filho é considerado português originário. Na lei antiga, esse prazo era de 5 anos. Uma outra alteração relativamente à nacionalidade originária é a seguinte: aqueles estrangeiros que tenham sido adotados por cidadãos portugueses, mesmo antes da entrada em vigor desta lei, eles poderão adquirir a cidadania, independentemente se a adoção foi plena ou foi restrita. Na lei antiga, só poderiam adquirir a nacionalidade portuguesa quem tenha sido adotado plenamente. Agora não, independentemente se foi plena ou adoção restrita, a pessoa poderá se beneficiar da nacionalidade. Nacionalidade derivada, que essa lei deu um grande salto. Vamos falar nomeadamente do artigo 6º, que sofreu aqui mesmo profundas intervenções. Desde que o cidadão estrangeiro seja maior, seja capaz, seja conhecedor da língua portuguesa, não tenha sido condenado em pena de prisão superior a 3 anos e resida legalmente em Portugal há mais de 5 anos, ele tem direito à nacionalidade portuguesa. Não. Na verdade, a lei presume que quem seja natural de um país de língua oficial portuguesa fala português, por isso ele está dispensado de fazer essa prova de conhecimento da língua. Se um indivíduo estrangeiro tivesse sido condenado por um crime que fosse punível com moldura penal de 3 anos, ou seja, ainda que a pessoa tivesse sido condenada apenas no pagamento de uma multa, mas o crime pelo qual ela foi condenada tinha uma moldura de 3 anos, ela não tinha direito à nacionalidade. Agora não, a pessoa só não consegue naturalizar-se se o crime for punível com pena de 3 anos e se o indivíduo tiver sido efetivamente condenado numa pena de prisão. Como nós estamos aqui no campo dos fundamentos de oposição à nacionalidade, um dos grandes problemas que os estrangeiros casados ou unidos de facto com portugueses tinham para se naturalizar era a questão da verificação da ligação efetiva. Pois bem, nessa lei nova, o requisito, a exigência de ligação efetiva, ela foi completamente afastada, foi excluída, desde que o casado ou unido de fato tenha um filho com nacionalidade portuguesa originária. Tem uma excelente notícia, principalmente para os estrangeiros que sejam retornados. Agora, com essa nova lei, este período de 5 anos, ele é considerado uma soma de todos os períodos de residência legal. E essa soma, ela pode ser por períodos seguidos ou interpolados, desde que os mesmos tenham ocorrido num intervalo máximo de 15 anos. Ou seja, estou em 2018. Todas as pessoas que estiveram legalizadas em Portugal
desde 2003 para frente, eu posso somar todos esses períodos de legalização, e se eles prefizerem 5 anos, eu já tenho direito a dar entrada à minha cidadania. Conheço muitos estrangeiros que viveram aqui 3, 4 anos, foram para o Brasil, por exemplo, e a sua residência caducou, ele estava no Brasil, chegou agora e fica muito chateado porque vai começar tudo de novo. Não, agora a gente vai pegar todo este período de 15 anos para trás, somar tudo, e se der 5 anos, a pessoa já pode pedir a cidadania. Adquire a nacionalidade portuguesa os menores que aqui em Portugal conclua pelo menos um ciclo do ensino básico ou secundário, independentemente do tempo que estejam em Portugal e independentemente se seus pais estão legalizados ou não. O que isso quer dizer? Em Portugal a gente tem 4 ciclos. O primeiro ciclo vai da 1ª à 4ª classe, o segundo ciclo é o 5º, 6º e 7º ano, o terceiro ciclo é o 8º e o 9º, e o liceu, que vai o 10º, 11º e 12º. Ou seja, uma criança chega em Portugal, conclui aqui em Portugal um destes 4 ciclos, ela terá direito a requerer a nacionalidade portuguesa, que ser-lhe-á concedida a título derivado. Tendo nascido em Portugal, seja filho de cidadão estrangeiro que aqui residam, independentemente do título, e cá estejam há pelo menos 5 anos, terão direito à cidadania portuguesa. E há aqui um último tipo de naturalização, que agora também nós temos, que é um modelo novo, e que diz o seguinte: é uma nacionalidade, grosso modo, que passa de filho para pai, o que é uma completa inovação aqui na nossa lei. E ela diz o seguinte: um cidadão estrangeiro que tenha um filho com nacionalidade originária poderá requerer a naturalização, e neste caso o governo poderá conceder a cidadania a este pai ou a esta mãe, porque o seu filho é português nato. Por exemplo, aquelas pessoas que têm um filho com cidadão português e a criança nascerá portuguesa originária. Independentemente do pai ou da mãe, está legal ou ilegal em Portugal, ela poderá requerer essa cidadania. E quando a gente fala poderá requerer essa cidadania, convém também explicar que aqui é uma particularidade. É a única naturalização das novas naturalizações que veio consagrada, que ela não é automática, ou seja, eu vou pedir, não quer dizer que eu a terei necessariamente, porque a própria lei diz que o governo poderá conceder cidadania ao ascendente de um português originário. Como nós já vimos, essa lei é uma lei nova, foi publicada agora, está em vigor desde o dia 6 de julho apenas. Então é natural que as pessoas tenham muitas dúvidas, é natural que os funcionários estejam em informação, por isso as questões são muitas, as dúvidas mais ainda. Pode nos contactar, porque Portugal Objetivo simplifica, resume, lê e interpreta a lei e te explica como ela deve ser utilizada.